Fala pessoas, Bonifácio professor aqui para nossa primeira aula de História. Hoje nós vamos tratar do conceito de História, né? Aquela aula introdutória, teórica mesmo, certo? Mas vamos de maneira rápida aqui, que tem algumas noções aqui sobre a História e o conhecimento histórico. A definição de História não diz respeito a um estudo do passado, mas sim das ações humanas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, né? Então, o que acontece, na verdade, é que a motivação do estudo da história, ela parte do presente. Então, a história, ela está relacionada com as questões de quem pesquisa, do tempo de quem pesquisa. As questões do presente fazem os pesquisadores, os historiadores, se voltarem para o passado e investigar os processos históricos, né? Então, se trata disso o conceito de história. A história tem uma etimologia que está relacionada à palavra de investigação e o seu papel, assim, a sua importância, a sua razão de ser é que ela tem um propósito de formar uma consciência cidadã, uma consciência de pertencimento. Então, a história é um instrumento da própria nação mesmo, né? Da organização do grupo enquanto identidade. A formação da identidade, a formação de uma consciência cidadã, de pertencimento. Para tudo isso serve a história. Uma coisa também muito importante, a história é uma ciência diferente, é uma ciência que ela está em transformação. Então as suas leis, elas não vigoram como na física ou como na matemática. A gente vai ver que isso foi uma tendência. Pensar que a história pudesse ser assim foi uma tendência no século XIX. A escola positivista tentou fazer da história uma ciência nesses termos. Não trabalhamos com isso hoje. Os entendimentos acerca de história desde o início do século passado são outros, né? Muito mais abrangente do que simplesmente ter leis imutáveis, né? Então, a história ela é uma ciência em transformação. Inclusive, a propósito, existe uma disciplina, uma área desse conhecimento da história que se dedica a estudar a própria história, a própria escrita da história. E é isso que nós chamamos de historiografia. Então, historiografia é a parte da história que se dedica a estudar a escrita da história ao longo do tempo, tá? Historicizar a escrita da história, tá? Então, de qualquer forma, ainda que a história aconteça de maneiras diferentes também daquilo que a gente entende como uma educação formal, certo? A história é uma coisa complexa. Ela acontece na escola, no ambiente da educação formal, mas também acontece nas comunidades, em várias esferas. Então, a oralidade de comunidades quilombolas, ou enfim, de qualquer que seja a natureza, elas também são história, certo? E elas se complementam. A história que acontece fora do circuito educacional formal e a educação formal, elas se complementam. Mas, só para a gente não ficar achando que a história se resume a uma série de correntes historiográficas, tá? Não é só essa organização que existe. Existe um outro tipo de conhecimento histórico que é construído para além dessas escolas que a gente vai elencar agora, tá certo? A primeira delas é a escola tradicional, tá? Da história narrativa. Se fundamenta numa sucessão de fatos, o simples relato. É a história mais senso comum, sem qualquer rigor metodológico, sem qualquer criticidade, certo? Então, contar a história, digamos assim, na cronologia da história, é a primeira forma de história, certo? Na cronologia historiográfica, a história narrativa, ou a história tradicional, é a primeira forma de história. Não tem rigor metodológico, não tem compromisso com a veracidade, uma sucessão de fatos, né? Compilado em um relato que seja. Então, mas ainda na antiguidade, nós temos aí uma história que começa a se relacionar assim com um caráter didático, um tom moralizante
E essa história, ela começa a se organizar enquanto conhecimento, tá? Ainda não vai ser uma história, digamos assim, como é que pode dizer, metodológica, com rigor metodológico, mas sim uma história que agora ela tem pelo menos uma preocupação de ensinar, de formar. E aí, ainda que existam outras formas de produção de história, mas assim, na nossa visão eurocêntrica, que ainda vigora, né, e que são cobradas nas provas, o positivismo é que vem aí como um grande marco, né, no século XIX. Então veja, da Antiguidade Clássica para o século XIX, um tipo de produção de história apenas? Claro que não, né? Claro que não. Até porque não existe somente a história ocidental, né? Construção de história eh, na África foi feita de outra forma. Na Ásia existia uma noção do conhecimento do que aconteceu no passado para explicar as suas questões também no presente. Mas aí tem outras regras, né? Não é a regra da educação formal. Bom, só para deixar claro que essa lista aqui que a gente está trabalhando é uma visão eurocêntrica, né? Baseada na perspectiva europeia, certo? Então, veja, mas no século XIX, nós tivemos um marco aí que é o positivismo, que é uma história cientificista. Ela busca uma neutralidade do historiador e uma objetividade que a gente sabe hoje e, enfim, já há muito tempo que ela é impossível, inalcançável. A gente sempre vai estar atravessado pelas questões do nosso tempo e existe muita subjetividade na construção histórica. Isso não tira a sua importância como uma ciência, mas a realidade é de que não se trata de uma objetividade de leis imutáveis como existem na ciência dura, na ciência matemática ou física, certo? Então a ênfase é nos fatos observáveis, aquilo que é verificável, sobretudo com documentos oficiais. Isso é um erro porque existem outras sociedades que são ágrafas, né? Então isso deixa de fora o estudo de outros grupos humanos também. Então tem uma preferência por, já falei, né, documentos escritos oficiais. É uma história oficial, né? É uma história que trabalha com o dos vencedores, o discurso das elites, né? Daqueles que têm como escrever a história, né? Que têm como registrar. Essas são as características do positivismo, tá? Cientificista, história dos vencedores, documentos escritos e oficiais. Agora, em contrapartida, ainda no século XIX, existia uma outra corrente historiográfica, a marxista, que tinha uma perspectiva agora das massas populares, porque trabalhava com o conceito de luta de classes em que se dizia que a força motriz da história era justamente o conflito entre o grupo oprimido e aqueles que as controlavam. Então, a luta de classes é o conceito-chave na perspectiva marxista. E no início do século XX, nós temos aí um avanço na concepção histórica, porque há uma ampliação daquilo que se pode ser estudado e também das fontes que permitem estudar. Então, novas fontes, novos objetos. Por exemplo, as fontes arqueológicas, as fontes artísticas, elas passaram a ser consideradas como, para além dos documentos oficiais, certo? Que era característico do positivismo, elas passaram a ser adotadas no fazer da pesquisa histórica. E assim também os objetos de estudo, o cotidiano e as mentalidades, por exemplo, são novos objetos de estudo. Estudar o cotidiano do passado não é necessariamente uma coisa dos vencedores ou do que está registrado nos documentos oficiais. Então, ela foge também na perspectiva daquela história tradicional
né, do século XIX. A interdisciplinaridade também é um ponto importante com relação a essa história do século XX, que eu ainda não disse o nome, que é a Escola dos Análises, fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre em 1929, a partir da fundação da sua revista lá, a Revista dos Análises. Fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre em 1929, a Revista dos Análises. Enfim, essa escola é que gradativamente vai se transformar naquilo que nós vamos conhecer mais tarde como a nova história, tá certo? Então nós temos aí uma primeira geração, que é a de Lucien Febvre e Marc Bloch, onde se considera que a história é uma escolha, tá? A segunda geração é a geração de Fernand Braudel, que considera o estudo de longa duração e também o estudo das mentalidades, e a terceira geração, que é a de Jacques Legoff, que trabalha na perspectiva assim da microhistória, a história do imediato e é aquilo que é a história cultural, né? Então, a nova história, ela se afasta da exclusividade das fontes dos documentos oficiais e valoriza os elementos individuais, as motivações pessoais, as representações coletivas, exigindo uma análise crítica do historiador, que ao mesmo tempo que você não vai, não é só porque você não está trabalhando com índices, com documentos oficiais, né, ou índices econômicos, ou documentos oficiais, ou estatística, não é por causa disso que não tem rigor metodológico. Muito pelo contrário, exige-se muito mais análise crítica das fontes, onde essas fontes têm um alto grau de subjetividade, ou quando esses objetos têm um alto grau de subjetividade. Nós temos também aí algumas concepções filosóficas da história, né? São elas a providencialista, a idealista, a materialista, a cíclica e a psicológico-social. A providencialista é aquela que coloca ação divina dos acontecimentos. Então, Santo Agostinho é o maior expoente dessa visão providencialista da história, ou dessa visão filosófica da história, essa concepção filosófica da história, certo? Santo Agostinho, que tem escritos muito ricos sobre o tempo, estudos sobre o tempo na perspectiva filosófica, né? Então, a idealista, que é justamente aquela de Hegel, né, onde a mente e a razão é o motor da história, nesse caso para Hegel, né, a dialética, certo? Que vai influenciar também o materialismo histórico, que também é uma concepção filosófica da história, que a gente já falou anteriormente. A cíclica, que identifica padrões, né, a história se repetindo, e é psicológico-social, em que se concebe a mentalidade coletiva de uma sociedade como um determinante dos eventos históricos, tá bom? Então a gente encerra por aqui essas noções e vamos resolver as questões sobre esse assunto que é o mais importante. Vamos lá.